Olá, meus amigos. A temática que vamos discutir é central, bem importante no concurso, muito cobrada em todas as etapas, consiste na terceirização. E para abordar esse tema bem com vocês, eu não vou me prender apenas aos tecnicismos legais, que vão ser abordados, obviamente, porque caem muito em primeira fase, tivemos mudanças importantes, recentes, mas nós vamos além disso, nós vamos falar sobre a temática de forma mais aprofundada, porque pode ser útil em todas as fases do certame, tá? É muito cobrado esse tema. E para a gente começar o debate, a discussão, nós temos que partir de uma conceituação e diferenciação sobre os modelos de produção capitalista, tá? Então nós temos que ter muito sólidos os conceitos de insourcing, outsourcing, merchandising. Eu começo pelo merchandising, que pese seja a última menção aqui, porque na verdade o merchandising ele é uma prática coibida, né? O merchandising ele consiste em tratar o trabalho humano como mercadoria, né? Comercializar trabalho humano de outrem, tá? Ele é coibido pela OIT, consta da Declaração da Filadélfia de 1944, que é anexo, né, anexa à própria Constituição da OIT, foi incorporada ao direito brasileiro, essa Declaração da Filadélfia, por meio desse decreto que consta aqui para vocês, o decreto 25696 de 48. Esse decreto ele foi depois revogado, porque o Brasil, né, recentemente optou por centralizar esses normativos num decreto único, né, consolidar todos esses normativos num decreto único, que é o decreto 1088 de 2019, mas o momento, né, a incorporação, né, ao direito brasileiro se deu com esse decreto 25696. Então, o merchandising é proibido, tá? Desde a Constituição da OIT, desde a Declaração da Filadélfia, anexa à Constituição da OIT. Por que eu fixo isso em primeiro lugar? Porque quando vamos discutir terceirização, a gente nunca pode deixar de ter em mente que é vedada a comercialização de trabalho humano, tá? Isso é uma noção relevante. A terceirização ela não pode significar transformar o trabalho humano em mercadoria, tá? A terceirização ela é um modelo de produção que deve respeitar uma série de balizas jurídicas para justamente não cair, não descambar para o excesso, para o abuso, para a exploração do homem pelo homem através da venda do trabalho humano, tá? Então, essa é a baliza central, o pilar da nossa discussão, que nunca pode ser esquecido. Vamos ao insourcing e outsourcing, né? Insourcing e outsourcing são modelos de produção. O insourcing diz respeito à produção centralizada, né, ou seja, um conceito centralizado de produção em que a própria empresa participa e cuida de todas as etapas do processo produtivo, e o insourcing é típico do modelo fordista taylorista de produção, tá? Não custa relembrar, taylorismo consiste na produção especializada, né? Cada trabalhador tendo um papel especializado na produção, a empresa concentrando todos os atos de produção, e o Fordismo ele deu um plus nesse modelo, inserindo a linha, né, de produção, as esteiras rolantes, tornando isso ainda muito mais nítido. Sempre gosto de sugerir Tempos Modernos, aquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, ele é emblemático na temática para mostrar o sistema fordista de produção. Qual que é a questão? O Fordismo, taylorismo, esse insourcing implica em tudo centralizado, tudo concentrado no mesmo, na própria empresa produtora de bem ou serviço. Para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de contar, e isso eu conto inclusive em aulas de pós-graduação, quando eu dou essa matéria, sobre o caso de Fordlândia. Não sei se vocês já ouviram falar, vou até voltar um pouquinho para mim aqui, já ouviram falar de Fordlândia. Fordlândia foi um projeto da Ford no Brasil, no Pará, num distrito, que eu não me lembro exatamente o nome, mas é um distrito de uma cidadezinha no Pará, em que a Ford optou por produzir a própria borracha dos pneus.
própria borracha dos pneus. Isso se deu em virtude de problemas de fornecimento de borracha na década de 60 e 70, e por isso a Ford tentou implementar essa produção da própria borracha, dos próprios pneus que ela, a própria Ford, fabricava, produzindo borracha em Fordlândia, né? Virou o nome, né? No Brasil tudo se dá um nomezinho próprio, né? Então começou a chamar Fordlândia. Obviamente o projeto não foi para frente, houve algumas questões da produção da borracha, das seringueiras que não deu certo, enfim. Mas o fato é que é emblemático para mostrar o que é o insourcing. A Ford produzia até a borracha do pneu que ela ia produzir para o carro, que é o produto final a ser vendido. Esse sistema, obviamente, ele entra em dado momento em certa crise, já que nós temos uma situação em que, por vezes, esse excesso de centralização tira a especialização de certas etapas e encarece a produção. E, em virtude disso, né, surge a ideia de outsourcing, ou seja, de terceirizar, de tirar de dentro, de descentralizar, que tem o marco histórico relevante no toyotismo, que surge ali no período da década de 70, no período de crise do petróleo, crise mundial econômica em virtude da crise do petróleo, e a Toyota é a implementadora desse sistema, né, foi a pioneira nesse sistema de terceirização, com células produtivas especializadas, o uso de just-in-time, sem estoques, reduzindo custos, enfim. A Toyota foi a pioneira nesse ponto. E surge aí, então, a ideia da terceirização. Aí surge a terceirização. O embrião da terceirização está no toyotismo, tá? Isso em âmbito global ganha corpo. No Brasil, obviamente, não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente. Nós também enfrentamos esse mesmo processo de evolução no sistema produtivo com a adoção da terceirização. Só que, como é um fenômeno relativamente recente, década de 70, no Brasil isso começa a aparecer também, mas sem regulamentação específica. Tá? E eu até ponho aqui para vocês um breve histórico normativo do tema, né? Inicialmente, a gente só tinha o bom e velho artigo 455 da CLT. Artigo 455 da CLT, deixa eu até deixar aqui aberto para eventualmente eu compartilhar com vocês. Artigo 455 da CLT, que versa sobre empreitada e subempreitada. Não é bem a hipótese da terceirização de toda e qualquer atividade. Na verdade, seria para a construção civil. Mas, obviamente, esse artigo 455 foi importante para a disciplina da questão da terceirização. Tá? Deixa eu até colocar ele aqui para vocês. Carregou aqui a minha CLT. Ó, o que fala o 455 da CLT? Né? Ele fala, nos contratos de subempreitada, responderá o subempreiteiro pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo, todavia, aos empregados o direito de reclamação contra o empreiteiro principal. O empreiteiro principal tem ação de regresso contra o subempreiteiro. Então, veja, esta previsãozinha aqui cria, né, é a primeira e embrionária hipótese de responsabilidade subsidiária, específica para a subempreitada, mas que vai inspirar nosso ordenamento no futuro. É importante esse histórico para entender algumas consequências na jurisprudência, tá? Além disso, as previsões dos decretos Lei 200 de 67 e a Lei 5645 de 70, que foram normas tratando da terceirização no setor público, não no setor privado, setor público, versando sobre a terceirização pela administração de tarefas acessórias, né? Guardem também isso é importante no histórico do tema, tarefas acessórias como conservação e limpeza, ascensorista, vigilância, né? Trabalhos, portanto, atividades meio, que não fossem o fim principal da administração. Foi um outro marco histórico importante.
Depois a Lei 6.019 de 74, que trata do trabalho temporário. O trabalho temporário, ele é uma hipótese de terceirização. Aliás, hoje, essa Lei 6.019, ela é mais do que a Lei do Trabalho Temporário. Ela é a Lei Geral de Terceirização, né? Ela é o microsistema de terceirização. É a lei que versa sobre o tema, né? Microsistema não, porque é uma lei só. Mas a Lei 6.019, ela virou a Lei Geral de Terceirização, mais do que a Lei de Trabalho Temporário. Mas ela surge tratando de trabalho temporário, que é uma hipótese de terceirização. Depois a Lei do Vigilante, atividade meio, tratando da situação específica desses profissionais. A Lei Previdenciária, também prevendo a terceirização e versando sobre responsabilidade subsidiária de recolhimentos previdenciários. E, por fim, essas duas leis aqui, a Lei 13.429 de 2017, que mexeu na 6.019, e logo na sequência foi substituída e aprimorada pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Tá? Bom, eu trouxe esse histórico porque é importante saber que até essa lei aqui, ó, até a reforma, o tema era bastante intrincado e muito, muito, muito polêmico, já que nós não tínhamos norma específica. E a terceirização sempre foi muito combatida na jurisprudência, já que ela gera certa precarização das condições de trabalho. Não dos direitos em si, os direitos constitucionais estão lá, os direitos da CLT também, mas certa precarização sobre padrões remuneratórios, condições sociais, algo que transcende o próprio direito legal. Tá? Então, só com a lei em 2017 que a gente teve uma pacificação e fixação do contexto atual. Só que todo esse passado sempre gerou polêmica, tá? Inclusive aqui eu coloco um breve histórico para vocês, essa questão até do histórico, né? Mostrando que as discussões, como é que se fala? Sobre a questão da terceirização, sobre as necessidades de modernizar o direito do trabalho não são novidade, tá? Isso não é coisa nova, isso não começou agora, isso já existe desde lá de trás. Ó, veja que no período do milagre econômico, que é a década de 70, né, também já vinha discussão sobre os PLs no sentido de flexibilizar a terceirização, etc. E a 6.019, a Lei 6.019, ela é fruto desses debates, autorizando a terceirização. Tá? Bom, então, sobre terceirização, ponto de partida é entender isso. Beleza. Só que nós temos que dividir o tema, né? Essa base histórica é comum, só que nós temos que dividir o tema da terceirização em algumas fatias. A gente tem que tratar sobre várias vertentes. A primeira delas é a situação da subempreitada, que eu já mostrei para vocês no 455 da CLT. O subempreiteiro, melhor dizendo, o empreiteiro, responde subsidiariamente pelas dívidas no caso da subempreitada, né? Caso o subempreiteiro deixe de cumprir os direitos trabalhistas, honrar as obrigações trabalhistas. Beleza, até aí é fácil, o 455 tem que estar decoradinho, só que esse 455 da CLT, ele diz respeito, como eu já adiantei a vocês, a obra, construção civil, tá? Obra, construção civil. Logo, a gente tem que tomar certo cuidado ao transportá-lo para outras searas, para outros tipos de situação de terceirização. Por quê? O TST já pacificou há um bom tempo, o J191 da SDI 1, que, no caso dessa subempreitada, essa responsabilidade subsidiária, ela encontra limites. Qual que é o limite? O dono da obra, ele, cadê, ó? O dono da obra não responde nas obrigações contraídas pelo empreiteiro ou pelo subempreiteiro, pelo empreiteiro e pelo subempreiteiro. Pensa o seguinte, eu sou dono da obra, eu sou dono do terreno e estou subindo um prédio. Eu contrato um empreiteiro para fazer a obra. Esse empreiteiro, né, que é quem vai, em tese, construir, faz uma subempreitada, contratando outra pessoa
para fazer um serviço especializado. Em construção civil é absurdo que tem de... Absurdo não no sentido ruim, né? No sentido de que é muito comum essa quantidade de subempreitadas. Né? A quantidade de empresas envolvidas na construção de um prédio é absurda, por exemplo. Tem muita gente. Então tem a empresa, a construtora, que é o empreiteiro principal, mas em subempreiteiro de pintura, subempreiteiro de fundação, subempreiteiro de acabamentos, tem para todas as fases da obra, tá? Então o dono da obra, como regra, não responde, salvo se este dono da obra for a própria construtora ou a própria incorporadora do empreendimento imobiliário. Importante saber que há uma diferença técnica, tá? O construtor é aquele que é dono do imóvel e vai construir o próprio imóvel para venda. Dificilmente isso acontece, tá? Geralmente nós temos a figura da incorporadora, que é uma empresa especializada em adquirir terrenos, fazer todos os trâmites perante o registro de imóvel, prefeitura, etc., aprovar o projeto, faz o projeto, aprova o projeto para a construção de um prédio, só que ela não constrói, ela contrata uma construtora, contrata uma empreiteira para executar o trabalho. Essa empreiteira contrata outras empresas, que são as subempreiteiras, para fazer a obra. No caso da construtora e da incorporadora, estas respondem, mesmo sendo donas da obra. Afinal, há um empreendimento econômico, há uma empresa aí. Estão construindo para vender. Resumindo, trocando em miúdos, quem que não responde segundo a OJ 191? Aquele que contrata uma obra para si. Não para empreender vendendo a obra, mas contrata para si. Pense na pessoa física que contrata uma empresa para fazer a obra da sua casa, ou pense numa indústria qualquer que contrata uma empresa para construir um galpão. É um dono da obra, concorda? A indústria está construindo o galpão não para vender o galpão, mas sim para estocar produtos, ou máquinas, ou operar sua planta. Aí é um dono da obra, tá certo? Então o dono da obra ele não responde, em regra, na situação de subempreitada. Contudo, todavia, entretanto, o tema teve uma reviravolta, né? Uma reviravolta. Como se diz em cinema, um plot twist, né? Deram uma torcida aí mudada no rumo das coisas e recentemente, né? Não tão recente assim, mas já faz um tempinho, mas bem depois da OJ, o TST fixou no tema 6 do incidente de recurso repetitivo, coloquei aí, né, o tema 6, coloquei o número do recurso, que, sintetizando muito rapidamente para facilitar a vida de vocês, é enorme o julgamento, tá? Que a própria OJ 191 tem uma exceção. Pode sim o dono da obra responder, mesmo ele sendo um dono na obra que não é incorporador nem construtor. Ele pode eventualmente responder quando for caso de comprovada inidoneidade financeira do empreiteiro ou do subempreiteiro. Ou seja, quando eu contrato mal, eu resolvo fazer uma obra e não me preocupo com a idoneidade financeira da empresa. Contrato qualquer um. E aí, comprovadamente, havendo essa inidoneidade financeira daquele que executa a obra, há a responsabilidade do dono da obra, mesmo que não seja caso de construção civil. Beleza? Então, essa é a primeira hipótese de terceirização, que eu gosto de tratar em específico, para a gente já passar a régua em um. Vamos para a próxima hipótese de terceirização. Trabalho temporário. Aí eu já aproveito, gente, só para vocês entenderem, a gente já vai falar de trabalho temporário, já vamos tratar do contrato de trabalho temporário e suas peculiaridades, tá? A gente já resolve essa temática logo. Beleza? Bom, primeira questão, né, a gente já viu, merchandising, que não é proibido. Se ele é proibido, posso ter empresa de trabalho temporário? Pode, porque na verdade eu tenho uma regulamentação específica para dar segurança a esse tipo de terceirização, que é o trabalho temporário, tá?
E note que o trabalho temporário ele não se confunde com agências de emprego. Não se confunde com agências de emprego. A agência de emprego é outra coisa. A agência de emprego é aquela que une as duas pontas diretamente. Eu procuro alguém no mercado e ofereço para aquele que quer empregar. Isso é a agência de emprego. Essa é a agência de emprego, tá? A empresa de trabalho temporário não é isso. Ela não é nem merchandising, porque ela está regulamentada e tem uma disciplina jurídica séria, nem agência de emprego, porque ela não une duas pontas. Na verdade, a empresa de trabalho temporário, ela contrata o empregado e coloca, executando os serviços, dentro do tomador que precisa daquela mão de obra. Então, é diferente da agência de emprego, tá? Até por curiosidade, aí para vocês agregarem um pouquinho mais de profundidade ao tema, as agências de emprego, no Brasil, não temos regulamentação sobre agência de emprego privada. Não há regulamentação específica, tá? Em que pese nós tenhamos regulamentação no âmbito da OIT. Né? Na OIT nós tivemos a Convenção 34, não foi ratificada. A 96, que substituiu a 34, foi ratificada e denunciada. E a 181, que aprimorou e modificou a 96, nunca foi ratificada. Então a gente não tem regulamentação específica, nem em lei, nem com base nas convenções da OIT sobre agências de emprego privado. O que nós temos é a agência de emprego pública. Isso sim, o Brasil é signatário e ratificou a Convenção 88, que determina que haja agências de emprego gratuitas públicas. E o Brasil ratificou, e existe, inclusive, tem esse portal Emprega Brasil que eu coloquei para vocês. Tá certo? Bom, vamos ao temporário, que é o que nos interessa mais especificamente. Características do contrato de trabalho temporário. Primeiro, é um contrato de emprego, tá? Tudo que a gente viu sobre relação de emprego tá aqui com o temporário. Ele é empregado, como todo mundo, ele não é diferente nesse ponto. O temporário, ele é um empregado regido pela CLT bonitinho. Regido pela CLT nos direitos, pela Constituição nos direitos, mas tem regras próprias da lei do trabalho temporário. É um contrato a termo, ou seja, por prazo, né, com data fixada de encerramento, tem certa discussão na doutrina, tá? Eu vou deixar isso assentado. A doutrina mais aprofundada sobre o tema diverge se ele seria efetivamente um contrato a termo, ou seja, a prazo definido, ou não. De todo modo, eu vou ser muito sincero, o que prepondera de forma majoritária na doutrina e na jurisprudência nem discussão há, então assinala essa alternativa no seu teste, que o contrato de trabalho temporário é sim um contrato a termo. Inclusive, a gente teve um julgamento importante recentemente do TST em incidente de assunção de competência, tratando da garantia de emprego da gestante no caso do contrato temporário, dizendo que não há garantia de emprego da gestante no contrato temporário. Uma das coisas que foi fixada é que é um contrato a termo. Então, assim, a jurisprudência é bem pacífica, em que pese haja certa celeuma doutrinária. A jurisprudência é firme de que é um contrato a termo. Então, o teste para vocês é contrato a termo. E é uma relação trilateral, ou, como alguns usam, por dizerem mais técnico, uma relação em curva, né? Porque eu tenho três envolvidos. Mas não há relação jurídica, contratual, direta, entre o trabalhador e o tomador. É por uma empresa interposta, tá? Então, por isso que é triangular, né, trilateral ou em curva. Beleza? Não há vínculo, portanto, direto com o tomador. E é um contrato formal, porque esse contrato, diferentemente de outros, exige a forma escrita. Não existe contrato temporário verbal ou tácito. Ah, professor, mas aí me chamaram para trabalhar como temporário e eu trabalhei como temporário sem contrato escrito e nem nada, e nem me anotaram a carteira. Eu quero entrar na justiça e pedir o vínculo. Pode? Pode. Vai poder pedir. Vai ser qual o contrato de emprego? Temporário? Jamais. Vai ser um contrato de emprego comum da CLT. Melhor ainda, vai ser empregado direto do tomador. Porque o temporário, ele necessariamente exige a forma escrita, tá? Ele necessariamente exige a forma escrita. Beleza. Detalhe importante. A lei do trabalho temporário, o regime de contratação temporário, não é aplicável às empresas de vigilância e transporte de valores.
Não serve para esses caras, tá? Previsão expressa da própria lei da própria lei de trabalho temporário e da lei do vigilante, que é específica, né? É o princípio da especialidade, tá? Então não existe vigilante temporário. Legal? Próximos aspectos. Artigo 2º da lei do trabalho temporário. O que é o trabalho temporário? O conceito vem aqui, ó. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário que coloca à disposição de um tomador, veja as 3 partes envolvidas, para atender a uma necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, né, claro, ou demanda complementar de serviços, tá? Então eu já extraio daqui os requisitos de validade para a existência de um contrato de trabalho temporário. Quais são as hipóteses que eu posso fazer contratação temporária? 1, necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente. Exemplos, né? Férias, licença maternidade, afastamento do INSS. Imagina, eu tenho ali um empregado que se acidentou, vai ficar afastado 6 meses pelo INSS. E eu preciso de alguém. Ao invés de eu contratar direto um substituto, eu uso a lei do trabalho temporário, contrato um temporário. Ele vai só substituir ali, tá? Ou necessidade decorrente de acréscimo, né, famosa demanda complementar, de serviços do tomador. Exemplos, época festiva, um pedido grande que saiu do ordinário, do nada recebeu um pedido gigante, precisamos correr e produzir, contrata temporários, tá? Interessante notar, contudo, que essa demanda suplementar, ela não precisa, deixa eu até fazer um X aqui, ela não precisa ser extraordinária, não precisa ser imprevista, não precisa ser imprevisível, tá? A lei antiga até falava que era demanda extraordinária. Isso gerava certa polêmica, no sentido de, houve demanda, mas não é extraordinário. Todo ano você sabe que no Natal aumentam as vendas, né? A lei nova, né, porque isso foi mudado em 2017 com a reforma, deixa claro que é demanda complementar. Então, assim, é previsível. O comércio varejista sabe que no Natal aumenta a venda. Quem fabrica panetone, idem. Quem fabrica ovo de Páscoa também sabe que a época da Páscoa é a época que vende pra caramba. Então, é isso. Tá? É demanda complementar, mesmo que fatores previsíveis, tá? Podem ser fatores imprevisíveis ou previsíveis, sazonais, por exemplo, como esses casos que a gente comentou. Não pode, o que não pode de jeito nenhum, ser uma contratação para substituir grevistas. Não posso contratar temporário para substituir grevista, tá? Isso está lá na lei de greve. Né? E na lei do temporário também, no artigo 2º, parágrafo 1º. Legal? Dúvida que fica aí pendente, né? E aqui é para aprofundamento. Pode contratar rural? Pode contratar rural como temporário? Né? A lei, ela mudou, né? Ela fala o seguinte: a empresa de trabalho temporário é pessoa jurídica registrada para colocação de trabalhadores à disposição de outras empresas. Está dando o conceito da empresa de trabalho temporário. Antigamente falava-se em trabalhadores urbanos, expressão que foi excluída da CLT, da Lei 6.019. Isso gera, portanto, aparentemente, a viabilidade da contratação rural de temporários. Não acredito nesse tema em primeira fase. Não acredito que se pergunte, é possível a contratação de rurais como temporários? Não acredito nisso. Contudo, no que eu acredito que pode aparecer em primeira fase? Aparecer a redação antiga da lei, restringindo a urbanos. E aí o candidato, naquele espírito ali da sua memória de estudo pretérito, ou até por não conhecer, nunca ter visto rural temporário, vai lá e assinala. Cuidado, porque a lei não exige essa qualidade de ser urbano. Não mais. Tá? De igual modo, importante registrar, não se exige que seja pessoal especializado, ou seja, não precisa ser, eu estou contratando temporário porque é para um serviço especializado. Eu contrato temporário porque eu preciso de mão de obra essa, eu preciso de braço, de força, por conta da demanda suplementar ou porque eu estou substituindo alguém que está ausente.
tá? Sendo que a lei antiga falava o devidamente qualificados, que não existe mais. Então não precisa nada disso. Legal? Formalidades para o temporário, tá? Eu vou passar um pouquinho do tempo, mas eu preciso concluir todos os aspectos do temporário para não ficar pela metade. Não gosto de deixar pelo meio o tema, tá? Formalidades do temporário. A contratação, né, a contratação temporária tem que preencher todos esses requisitos aqui, que, obviamente, ficou numa contagem ruim aqui, zerou a contagem no meu slide e começou de novo. São 8 itens, tá? Não 4 e 4. Formalidades. Empresa de trabalho temporário, ela tem que ser pessoa jurídica. O empregador temporário, ele não pode ser pessoa física. A lei antiga permitia. Outra pegadinha que pode aparecer em prova. Isso mudou em 2017. O pessoal, às vezes, não se atualizou. A empresa de trabalho temporário, necessariamente, ela tem que ser pessoa jurídica e mais. Ela tem que estar registrada no Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia. Tá? Tomador de serviço pode ser, melhor dizendo, tomador de serviço, ele tem que ser pessoa jurídica ou equiparada, não pode ser pessoa física, o tomador de serviços. Artigo 5º. O contrato é necessariamente escrito, por isso que eu falei para vocês que ele é um contrato formal, e ele não pode proibir que se contrate o temporário diretamente pelo tomador ao final do prazo. Ou seja, a ideia da lei é, tudo bem, o temporário ele foi contratado, etc., mas pode ser que ao fim do prazo, a empresa tomadora fala, pô, gostei desse cara, e eu continuo precisando de mão de obra, vou continuar com ele. Pode, porque não pode, porque não se pode, na verdade, é proibir essa continuidade. Tá? É um contrato exige-se, melhor dizendo, um contrato entre as empresas, a empresa de trabalho temporário e a empresa tomadora, contendo estas formalidades específicas, senão é inválido, ou seja, precisa a qualificação das partes, qual que é o motivo que justificou a contratação temporária, porque a contratação temporária exige motivo específico, não é em qualquer situação, senão é nulo, gera vínculo direto, prazo dessa prestação de serviços, por quanto tempo vai haver a prestação de serviços temporária lá dentro, o valor da prestação de serviços, quanto vai ser pago, e regras sobre saúde e segurança. O prazo, que tem que constar, ele tem algumas regras, o prazo máximo é de 180 dias, artigo 10, parágrafos 1º e 2º, prorrogados por mais 90 dias, caso haja a necessidade de continuidade, né, caso haja comprovada a necessidade de que haja essa mão de obra suplementar. Interessante que são muitos dias, né? Mais do que meio ano de mão de obra terceirizada. A lei foi flexibilizada e autorizou por todo esse tempo e não se exige autorização de Ministério do Trabalho e Emprego, não exige formalidade nesse aspecto, tá? É 180 mais 90 dias, bastando que haja a comprovada necessidade dessa continuidade da prestação de serviços. O contrato temporário não pode ser utilizado para fins de experiência, até porque o contrato de experiência ele tem regra própria, que está na própria CLT, a gente vai ver isso oportunamente. O contrato de experiência ele não é uma hipótese de terceirização, o contrato de experiência ele é, na verdade, uma contratação direta a termo, que a gente vai ver em momento próprio, tá? Só é possível a prestação de serviço ao mesmo tomador, né? Continuar o trabalho temporário de forma sucessiva, se depois de exauridos pelo menos 90 dias do término da contratação anterior. Então, como funciona? São 180 dias de prazo do trabalho temporário, prorrogáveis por mais 90. Terminou tudo isso, preciso ainda de gente. Aquele temporário que está lá, esquece. Ele tem que ir embora. Só pode voltar aquele temporário depois de 90 dias do término do contrato anterior. Para que isso? Para evitar justamente fraude, né? Senão eu fico só renovando o contrato temporário
e transforma a contratação temporária em verdadeira fraude para evitar a contratação específica, tá? Todas essas formalidades devem ser observadas para fins de validade do contrato de trabalho temporário. Beleza? Deixa eu ver só se falta muito aqui. Não, falta bastante, tá? Eu vou tratar no próximo bloco, eu passo a tratar dos direitos dos trabalhadores temporários, para também não ficar longo demais esse bloco. Beleza? Mas pelo menos as formalidades a gente resolveu. Até o próximo bloco. Obrigado pela confiança e aquele abraço.